Provavelmente você sabe, mas pra quem não sabe, meu nome é Vitor Keynes. E hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre mim, certo? Porque muita coisa aconteceu. Acho que nesses 2 anos que não teve nenhum vídeo. E eu fiquei pensando que eu não quero ser youtuber ou nada do tipo. Mas mesmo assim, eu acho legal fazer vídeos ou retomar fazer vídeos. Porque a intenção no começo do canal era pra ser algo meio de hobby, assim. E até hoje. Só que muita coisa aconteceu nesses 2 anos e nessas últimas semanas que me fez pensar sobre. E agora? O que eu faço da vida? Né? E é engraçado que eu demorei bastante pra fazer esse vídeo, já contextualizando um pouco o que aconteceu, né? Nesses 2 últimos anos, eu fiz faculdade de produção audiovisual, na USCS, lá em São Caetano. E eu me graduei, né, em tecnólogo, faz acho que 2 ou 3 semanas atrás. Acabei refletindo, né, o que eu faço agora? O caminho mais fácil, que provavelmente eu vou fazer, é trabalhar, né, arrumar um emprego na área ou algo do tipo. Mas eu ainda gostaria de fazer os meus vídeos, profissionalizar melhor meus vídeos. Aqui não tá tão profissional, vocês estão vendo, tipo, tem essa sombra aqui e meio nada a ver. Só que eu acho que não tem problema ela tá aqui no momento. Tem uma sombra aqui, ou uma sombra do outro lado também, mas também não vejo muito problema, porque esse é um vídeo mais confessional, assim. E eu acho que conversar e falar, expor, certo? É um modo um pouco terapêutico de falar sobre as coisas da vida, falar sobre o que eu tô pensando. Porque, como eu já disse antes, muita coisa aconteceu e muita coisa está acontecendo na minha cabecinha. Eu acho bom falar. Agora que eu vou falar um pouco dos planos pro canal, os planos que eu tenho pra vida daqui principalmente pro próximo ano. Mas falar sobre o que eu me tornei, né? Depois de esses 2 anos, porque não necessariamente é só a faculdade. A faculdade ocupou bastante do meu tempo e trabalhos da faculdade, fazeres da faculdade. Trabalho também que, de certa forma, foi relacionado à faculdade. Mas não sei, eu sempre tive muito problema para me expressar, ou expressar meus sentimentos ou minhas ideias. Não muito problema disso ser, tipo, uma dificuldade muito grande a ser tratada, mas acho que isso talvez em todo mundo, né? De certa forma. De na sua cabeça as coisas são muito óbvias ou muito certinhas, ou que você fica ensaiando às vezes falar as coisas, tipo. Do mesmo jeito de fazer esse vídeo, eu fiquei pensando em um monte de coisa, eu fico. No banho, principalmente, né? Depois que você tem alguma briga com alguém, ou você discute, ou qualquer coisa assim que acontece no seu dia a dia, no banho você fica imaginando um monte de cenários hipotéticos assim que você poderia falar, ou mesmo antes, né? Quando você se prepara para um momento específico, né? Sei lá, uma banca de final de ano, uma apresentação, você fica menos nervoso e vai ensaiando, ensaiando, ensaiando. As coisas nunca soam como eu gostaria que soassem. Assim. Soassem no sentido de eu acho que ter o resultado que eu quero. Bom, já falando um pouco sobre minha relação comigo mesmo, né? Eu descobri que eu acho que eu tenho muito mais potencial do que eu achava que tinha. Porque eu me desenvolvi bastante. Eu acho que eu até me desenvolvi mais como uma pessoa no curso do que como um profissional, de fato. É um pouco ruim, porque no quesito, tipo, se alguém que vai me contratar ver esse vídeo por acaso e achar isso estranho, mas também foda-se, sabe? Tipo, foda-se. Mas eu acho que. Eu acho que eu sou sempre fui uma pessoa um pouco insegura, né? Em relação a fazer amizades ou encontrar outras pessoas, conectar outras pessoas. E no começo do curso, acho que no primeiro semestre,
Foi meio assim, eu sempre ficava meio recluso, sempre ficava na minha, assim, conversava uma hora ou outra. Mas era bem, bem tímido, assim. E eu acho que minha timidez vem muito mais uma parte mais arrogante. E essa arrogância, interessante pensar, tem um diretor chamado Orson Welles, o cara que fez Cidadão Kane, que ele tava falando sobre o Woody Allen. Um diretor que eu também gosto, como pessoa é meio questionável, assim, eu não curto muito, mas os filmes dele eu gosto, a maioria, principalmente os mais antigos. Ele tá vivo até hoje, né? Não sei como ele e o Polanski, não sei como estão vivos até hoje. Mas ele disse que ele não gosta do Woody Allen, assim, não necessariamente dos filmes dele, mas da persona dele, que ele é o cara meio tímido, meio introvertido, porque ele é arrogante, porque ele se acha melhor que as outras pessoas, e por isso que ele meio que deixa todos os pensamentos pra si, sabe? Eu me vi muito nisso, ou me via muito nisso, né? Que eu acho que minha timidez vinha muito, tipo, nessa parte da soberba. Eu acho que isso aos poucos, não sei se foi na escola, no ensino médio, essa soberba às vezes cresce em mim, porque às vezes eu acho que eu sou melhor que as pessoas em determinada forma, ou mais inteligente, que sempre falo, não vou me envolver com certos tipos de pessoas, assim, porque elas gostam disso aí, ou falam de determinado tipo. E ao mesmo tempo, eu acho bom ter um pouco de arrogância, no sentido de você entender que você presta, né? Que você tem conhecimento, que sabe falar sobre isso, de certa forma, e ainda que você pode, às vezes, se colocar um pouco num degrau acima, um pouco das pessoas. Não no sentido de você querer ultrapassar as pessoas, querer pisar nas pessoas, no sentido figurado, é claro. Mas eu acho que é numa visão de você sempre tá apto a aprender, a ajudar, mas sempre querer mostrar serviço, querer mostrar que você aprendeu as coisas da sua vida, não necessariamente as coisas de produção visual, que são mais técnicas, mais práticas, mas que você tem muita bagagem de coisas que você viveu, coisas que você viu, porque é uma área que você precisa se mostrar, precisa formar contatos, formar esse networking, senão você fica muito preso numa zona de conforto. Mas o vídeo em si não é para falar muito da minha relação com a área, falar um pouco talvez mais no começo, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo de por que fazer ou não fazer uma faculdade de audiovisual, um curso de produção visual, da minha visão, que eu acho que é bom fazer, porque eu fiquei muito em dúvida antes de entrar na faculdade se eu entrava ou não, se eu entrava se eu arrumar um trabalho específico já e não precisava da faculdade. Eu acho que no final foi muito bom eu ter feito, porque tem essa parte da segurança de como que você acaba trabalhando nessa parte do si, né, de si mesmo, de desenvolvimento pessoal. Daí depois desse primeiro semestre, faculdade, eu entrei outro grupo, que eu comecei a trabalhar com esse pessoal, fazer os trabalhos juntos, assim. Eu vou omitir os nomes, a claro, das pessoas. E é bem complicado essa parte, não necessariamente omissão ou não, porque eu acho que a decisão mais ética é esconder o nome das pessoas, né, pra não falar o nome delas em geral. Mas eu acho também que ficar sempre nessa, tipo, você tá dando uma indireta ou não nas pessoas, você tá falando geralmente, e às vezes as pessoas se sentem culpadas, e às vezes você não tá falando especificamente das pessoas, mas como um todo, como a sala, como você vê as coisas. E ao mesmo tempo, as pessoas também falam que você precisa falar mais sobre isso, ó, o que você sente, ou as pessoas, e e não pode falar pelas costas também, né? Tem que falar mais diretamente, mais frente a frente, chamar de canto. Mas eu acho que isso é normal em qualquer área ou na vida, assim, você passar por muita frustração e passar a não gostar de certos tipos de pessoas, ou às vezes a pessoa não nem é culpada disso, sabe? É só você não curte muito o jeito, ou como a pessoa pensa, etc. Porque se infere muito nesse último semestre, né? Que a gente faz o TCC para finalizar o curso. E de como que eu fiquei um pouco frustrado com as coisas. E até, tipo, eu tava comentando, né, com um amigo que, por que você não chamou pro seu TCC, assim, de eu ver? Porque eu não
porque o TCC foi fazer um filme e eu dirigi esse filme, né, junto com outro amigo, com outro colega. Só que eu não fiquei muito feliz com o resultado. Então eu decidi não chamar tanta pessoa, ou tantas pessoas como eu gostaria, porque eu acho que é um misto um pouco de vergonha, sabe? Dessa vergonha que volta com um pouco de raiva que eu tinha, um pouco de ódio assim que eu tinha, até de si mesmo, né? Você se cobra tanto, não necessariamente de fazer um filme bom ou algo assim, tipo, pra mim tudo faz. Claro, a gente se propõe a fazer um filme bom, fazer o melhor trabalho possível, mas isso não é mais importante do que como você tá fisicamente ou mentalmente. E foi justamente nessa questão, né, de o esgotamento físico, o esgotamento mental, e que não deve ser normalizado, né? No TCC, não necessariamente no curso, mas em todos os cursos a pessoa tem esse esgotamento. Mas que é meio que normalizado, só que eu acho que eu fiquei um pouco além da conta, sabe? E eu realmente não acho que procurar um culpado para tudo, né? Ou culpados para tudo, não é a melhor solução para isso. Porque eu acho que no processo talvez eu tenha magoado muita gente, não necessariamente no meu grupo, mas outras pessoas relacionadas a mim. E que é uma coisa que é engraçado, né? Eu pareço que pessoal que pareceu os influencers que são cancelados assim, né? Pessoal que me conhece, sabe que não, mas eu acho que quando a pessoa acaba me conhecendo, virando colega, amigo, eu acho que eu sou muito tranquilo com tudo, muito calmo. E às vezes, quanto menos eu quero magoar ou traumatizar ou deixar as pessoas tristes, mais eu deixo, sabe? E aconteceu algumas vezes pontualmente na minha vida e que refletindo eu acho que é bem irônico, né? Uma pessoa que às vezes tenta fugir de problemas, mas os problemas sempre acabam chegando, por, por mais por mais que eu quero me afastar dessas coisas, assim. Não necessariamente problema, porque problema sempre vem de qualquer maneira, mas coisas que às vezes afligem muitas pessoas, às vezes do jeito que eu falo, às vezes do jeito que eu me porto, que às vezes confunde um pouco as pessoas. Enfim, falando sobre essa parte do TCC, eu descobri que eu tenho uma maneira muito específica de ver as coisas, de enxergar as coisas, enxergar como que eu quero trabalhar elas. E normalmente quando você faz algo acadêmico, isso também reflete muito como eu pensava os trabalhos do ensino médio, ou Fundamental 2. Acho que você se propõe a fazer a melhor coisa possível, de ser o top da classe, assim. É muito bem da minha formação, assim, um pouco da pressão, né? De ser sempre o melhor, de querer sempre o mais pica de todos. E que isso diminui um pouco, certa parte da minha vida, mas de sempre querer melhorar, né? E de ser o melhor de todos, de ter um melhor trabalho, o melhor filme de todos. E quando você vê o trabalho que você fez e você não ficar satisfeito bastante, é um pouco frustrante. Você saber realmente que você podia fazer mais. E tudo bem que, de certa forma, a gente faz um trabalho no segundo semestre, no terceiro semestre, no quarto semestre. E meio que é sempre isso, assim, porque a gente tá sempre. É uma área que a gente sempre vai errar uma coisa ou outra, mas você tem que sempre trabalhar em cima do que a gente aprendeu, né? A gente tá sempre passando por novas experiências. Mas eu sinto também que eu não fui profissional bastante ou seguro bastante para manter as rédeas e para tentar separar um pouco as coisas que aconteceram no último semestre, assim. Enfim, é um bololô de coisas, sabe? Tipo, é uma bola de neve, de burnout, de coisas que vão vir na sua vida, coisas que você vai ouvindo, coisas que você vai fazendo e que às vezes você não sabe pouco quando parar. Mas eu acho que é um pouco característico de mim, né? Às vezes ter tanta ambição, querer tantas coisas que às vezes eu esqueço de me divertir no processo. E essa parte da diversão, eu sei que aqui eu pensei, sei lá, milhares de ideias de tentar deixar esse vídeo menos depressivo, assim, menos melancólico. Só que mesmo assim, eu vejo que
quando eu tô na frente de uma câmera, eu não sei ser tão disruptivo como eu sou com minha mãe, por exemplo, assim, como das coisas, das besteiras que eu falo e faço, das brincadeiras, e não só na minha mãe, mas outras pessoas específicas que eu me aproximei mais nos últimos anos, que às vezes na câmera eu fico muito certinho, eu tenho que falar certinho sobre tudo. Por isso que, de certa forma, esse vídeo é um pouco mais despojado do que os outros, que para você ver aí os antigos que eu fiz. Mas mesmo assim, eu acho que eu consegui praticar muito essa parte do meu timing cômico, de como que eu me expresso para outras pessoas, porque eu sempre quis. Acho que quando eu era menor, eu sempre via a vida de certa forma, de uma forma um pouco mais feliz, mais agradável, sempre mais positiva, né? Eu perdi um pouco disso no decorrer dos anos, né? Você fica vai amadurecendo. Eu acho que eu amadureci talvez cedo demais, de não, de não curtir mesmo, de não aproveitar mais os momentos e as pessoas em geral. E aos poucos, eu acho que até no meu antigo emprego, a gente sempre vai tentando voltar com isso. Eu acho que eu até consegui, de certa forma, mas eu sempre quero voltar com essa veia um pouco mais cômica, ou de ver as coisas de uma maneira um pouco mais satíricas, de geral que acontecem, né? Porque meio que hoje em dia não dá pra você também enfrentar tudo com muita concisão. Concisão, é isso que se fala? Não? Com muita dureza, com muita amargura. Porque o mundo tá um pouco um caos, assim. Então se você não vê, tipo, a parte engraçada, a parte zoada das coisas, às vezes não tem graça. A vida não tem graça. Se você não zoar um pouco com qualquer coisa que aconteça. Isso vai um pouco do meu medo de passar um pouco dos limites, porque eu falo bastante besteira. Parece que não, mas eu penso e falo bastante besteira, assim. Não necessariamente crimes de ódio, coisas que infringam leis, mas eu tenho uma visão meio bastante, bastante crítica sobre as coisas em geral. Qualquer coisa que aconteça assim na minha vida, eu acabo criticando, dando com um comentário irônico, assim. E que, igual que eu falei antes, às vezes quando eu solto alguma coisa assim que eu quero ultrapassar alguma barreira, né, de intimidade, talvez, às vezes não cola muito bem, né? E eu sou uma pessoa que fico muito impactado com essas coisas, né? Quando você chega a uma parte da vida que você viu que impactou a pessoa, né, de uma forma um pouco negativa, daí você fica, tipo, meio neurótico, assim, tipo, caralho, o que que eu fiz? Ou por que que eu fiz isso? Por que que eu falei isso, né? E esses mini arrependimentos acontecem bastante. É um negócio que eu realmente preciso tratar bastante, de ser um pouco mais resiliente, ou um pouco mais perspicaz na mentalidade de que não dá pra agradar todo mundo também. Não dá pra ser você tentar ser bonzinho com todo mundo. Às vezes você tem que ser um pouco mais firme, um pouco mais te expressar e fortalecer um pouco essas ideias. É engraçado porque eu pensei que eu já tinha desenvolvido isso ao ponto de conseguir expressar isso nesse último semestre. Mas como eu disse, é bem estranho, né? Você chega nessa parte da frustração, não necessariamente com o resultado das coisas, mas como que o processo acaba ocorrendo, de sempre vai numa constante, assim, sempre subindo, sempre melhorando, se desenvolvendo, melhorando suas técnicas sociais e profissionais, né? Só que chega no ápice aquilo, né? No trabalho que você mais tem que mostrar o quanto você evoluiu e então eu fico meio decepcionado, principalmente comigo mesmo. Mas eu acho que é muito do momento. Eu não vou pensar daqui 2 semanas da mesma forma, igual que eu não vou pensar amanhã. Mas é uma coisa que eu acho que é bom colocar pra fora, porque às vezes eu fico reclamando, sei lá, só com a minha mãe e eu tenho um pouco de dó dela de só me ouvir lamentando, assim. Então, eu estou compartilhando meu sofrimento com outras pessoas também. Não diretamente, por conta da câmera, mas eu sou muito dramático também, né? Da maneira que eu falo.
Eu preciso, acho que, escrever mais, ler mais. Eu não li, acho que nenhum livro faz 3 meses. Sei que tem gente que também não lê tanto assim, mas que antes eu lia muito mais, eu lia, sei lá, um livro a cada 15 dias. Eu acho que isso é uma margem boa. Eu queria ler mais, eu queria ver mais filme, só que eu preciso, digamos, equalizar mais meu tempo, equilibrar mais minha rotina, fazer academia, por exemplo, que eu prometo pra mim mesmo que todo ano eu vou começar a fazer academia, eu vou começar a praticar mais esportes. E nunca dá certo. Conta de tempo, dinheiro, etc. E até semana passada eu fui convidado pra jogar futebol. Nossa, eu não aguentei, tipo, jogar uns 20 minutos, assim. Meu Deus, eu fiquei muito, muito cansado. Eu falei, caramba, eu preciso pelo menos voltar a caminhar. Ah, agradecendo e dando uma referência, né? Esse estilo de vídeo eu peguei um pouco da Christine Enel, que acho que ela participa de alguns podcasts e ela acho que editava algumas coisas lá do Flow também. Que ela dá uns vídeos meio motivacionais, mas não tão coach, mais despojados, assim, tipo, de pegar o microfone e ficar falando, assim, lendo algumas mensagens, lendo alguns e-mails. Eu gosto desse formato. Eu acho legal fazer live também, às vezes, de conversando com as pessoas, conversando sobre a vida, porque, como vocês perceberam, eu gosto bastante de falar. Não parece, mas eu gosto bastante de falar, expressar minha experiência, expressar minhas ideias. E que, retomando aquele assunto do você ter uma visão bem específica, eu acho que trabalhar isso é muito legal. E ter tempo para trabalhar isso também é bem melhor. E a faculdade você tem curto período para desenvolver as coisas, só que eu gostaria de ter desenvolvido mais coisas e ter feito as coisas mais da maneira que eu gostaria. E o único culpado sou eu por conta disso. Daí a pessoa vai argumentar, tipo, você tá colocando muita pressão em si, mas eu acho que você não assumir os seus BOs também, você vai estar sempre lamentando, principalmente quando você tá num lado mais artístico, assim, ou criativo, tá sempre lamentando que as coisas não dão certo por um ou dois fatores, e eu acho que é sempre a partir de novas experiências, novos trabalhos mais pessoais, ou em grupo, assim, mas que você pode expressar alguma ideia sua, você desenvolva isso melhor, você aprenda com os erros, aprenda e leve adiante o que deu certo, né? O que você pensa também sobre a vida, sobre as pessoas. E não parar. E é uma área, principalmente falando um pouco do Brasil e como que eu vejo o audiovisual ou o cinema brasileiro, é uma área que muita gente desiste porque vê que é difícil. É difícil encontrar trabalho, é difícil entrar na indústria de fato. Falando mais de cinema em si, né? De estar nos grandes exibidores, shopping, nesses cinemas da Paulista. Não é qualquer um que vai. Você precisa de ter contato, você precisa ter resiliência. E às vezes você pode ter o melhor filme do mundo, mas ninguém vê e você não saber como vender ele, não saber como fazer o marketing do seu produto, do seu curta, filme experimental, não saber quem quer ver o filme ou quem pode ver o filme, né? Qual que é o público-alvo do filme. E eu gostaria de trazer mais sobre essas reflexões ou esses vídeos ensaios, mais do que críticas necessariamente sobre algum filme ou alguma obra específica, mas eu tenho visto alguns vídeos, alguns canais mais gringos falando sobre assuntos mais específicos relacionados ao cinema, relacionados à arte, cultura. E eu acho que essa abordagem é mais interessante do que você só ficar fazendo criticazinha de um filme ou outro. Eu acho que ainda vai ter crítica de um filme ou outro, mas eu gosto de fazer talvez esses vídeos ensaios, tipo. É tipo um artigo em forma de vídeo, né? De uma forma um pouco mais dinâmica. Que você reflete sobre algum assunto, você coloca seus argumentos, você coloca algumas coisas que estão acontecendo na indústria. Porque é uma coisa que eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de colocar isso em prática, algumas reflexões minhas. E eu acho importante ter no Brasil muita gente que
acaba abordando mais esse tipo de formato. O Max do Entre Planos, né, não sei se conhecem o canal Entre Planos, ele faz alguns vídeos do tipo e eu curto muito. Então é uma das inspirações para eu depois fazer mais vídeos desse tipo. E eu acho que eu consegui ganhar muita, não só notoriedade por conta disso, mas muita confiança, sabe? Eu acho que em qualquer trabalho você precisa, principalmente quando você não quer só ser a pessoa que bate o ponto, faz o trabalho, depois volta para casa, e que são coisas que, viu, eu posso me expressar às vezes mal, mas que é como se qualquer pessoa poderia te substituir, sabe? E tem sempre essa coisa de, não existe pessoa insubstituível, faça essas coisas, faça com que você seja insubstituível na empresa, coisa que você ouve em todo lugar, sabe? Que você passa e as pessoas falam. Mas acho que quando você quer entrar mais no meio artístico, você tem as ideias um pouco sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a arte em geral, o que você quer produzir, você precisa dar a cara ao tapa, no sentido de confiar um pouco mais em si mesmo, confiar um pouco nas ideias, confiar um pouco mais no que você quer. E um exemplo disso é que eu e outras pessoas maravilhosas que eu conheci durante o curso, a gente organizou um cineclube no último semestre da faculdade e que eu acho que deu relativamente certo, né? É uma boa pergunta que o que vai acontecer com esse cineclube agora que eu saí da faculdade e ando pensando sobre algumas ideias, sobre o que ele pode tornar, mas talvez ele seja dado para outra pessoa organizar e eu acho super válido. Foi um cineclube que a gente meio que introduzia o filme, assistia o filme, conversava, tinha um grupo que às vezes a gente conversava também e é bom meio que eu fui o curador principal do cineclube, mostrar alguns filmes que eu gostava, mostrar algumas obras que às vezes eu nem gostava tanto, mas eu achava interessante mostrar e ver a recepção das pessoas, ver as pessoas comentando depois. Eu achei que é uma puta experiência assim de feedback, de você começar a enxergar os filmes com outros olhares e de se expressar mesmo, porque eu falava muita coisa que eu achava legal não, em determinado filme, né? Que eu sentia falta mais, porque eu vejo muito filme sozinho, eu vou no cinema muito sozinho. Eu não tô fazendo esse vídeo pra falar que eu estou esperado procurando namorada ou algo do tipo. Mas aqui eu acho que eu consigo lidar muito bem com solidão. Só que quando você fala com cinema, que tudo bem que agora tem streaming, dá pra você ver em casa, essas coisas, mas quando você participa dessa experiência coletiva de estar numa sala de cinema, às vezes tem fatores mais negativos disso, barulho, gente gritando, gente inconveniente, mas a experiência do cinema em si, numa sala de cinema, ela não tem igual. Depois, quando você tem essa experiência de conversar com as pessoas depois, o que elas acharam, trocar um papo de boa, as ideias que elas tiveram sobre filmes, porque sobre crítica em si, né? Nunca tem essa coisa de explicar o que o filme quer dizer. Tipo, isso é bobagem. Cada um tem sua experiência e eu não posso tirar a experiência, seja positiva ou negativa, de ninguém. A gente pode conversar sobre o filme, sobre como se sentir impactado. E com o que eu aprendi nesses 2 anos, eu acho que dá pra refletir muito mais e falar muito mais, de forma um pouco mais lúcida sobre o que eu acho e sobre técnicas específicas que esses diretores, que o filme tem, e como que esses diretores traduziram essas ideias deles para a tela, né, para o filme. Eu acho que muita coisa que eu aprendi, eu vou conseguir desenvolver melhor meu raciocínio durante os vídeos, né? Porque eu produzi alguns vídeos, tiveram alguns vídeos que fez sucesso, se eu não me engano, do Falsa Loura tem mais de 1.200 acessos, e que para alguns deve achar pouca view, mas para mim, que a maioria dos vídeos tem 50, 60 views, esse eu fiquei espantado. Eu falei, mano, que porra é essa? Por que tem gente assistindo o vídeo? Eu até acho que talvez vou deixar o card aqui depois pra você ver se você não viu ainda. Tanto filme Falsa Loura, que é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi.
Ricardo Seixembar, e do vídeo que eu fiz sobre o filme, né? E falando sobre o canal também, né? Falando sobre essa parte de ser corajoso ou não. Eu acho que vou comprar uma câmera também para talvez fazer algumas sketches assim minhas, umas ideias minhas, ou até gravar curtas-metragens um pouco mais experimentais, ou um pouco mais ideias que eu tenho e chamar meia dúzia de amigos que tanto da área como, sei lá, pessoas que eu acho que tem um perfil que seria legal trabalhar ou ensinar algumas coisas para essas pessoas. Pegar um final de semana e gravar, eu acho interessante. As coisas de que estava falando da coragem, né, de ser um pouco mais corajoso para falar e para fazer as coisas, é muito, acho que falta um pouco na nossa área. Acho que o pensamento das pessoas é muito publicitário, de fazer as coisas sempre da maneira mais rápida e mais, acho que transparente possível. Principalmente hoje, você não vê mais muitas propagandas com sacadas ou com alguma piadinha, assim, é tudo muito raso, assim, muito rápido. Eu entendo, porque é assim, eu não sou o tiozão que vai reclamar de lacração ou coisa do tipo, mas eu acho que a gente, em videoclipe também, poderia usar mais, fazer coisas diferentes, usar essa parte da semiótica, de como você interpreta e ressignifica os signos, assim, os símbolos da sociedade, das teoria das cores também, do audiovisual em geral, cinema em geral, de como você pode expressar as coisas da sua maneira, né? Você pode seguir vários métodos, várias linguagens já pré-estabelecidas, mas você pode fazer as coisas do seu jeito também e experimentar no processo. Eu acho interessante. A gente tem mais tempo para fazer isso, mais tempo para pensar nessas coisas, mais tempo para conversar sobre as pessoas, conversar com as pessoas sobre minhas ideias, né? Eu acho que é importante. É engraçado, né? Nesse último semestre a gente faz uma pré-banca e antes da banca, tipo uns 2 meses antes da banca, antes de produzir a obra, né, que no caso foi um filme, eu falei, eu acho que eu às vezes me estendo demais quando eu tô conversando, não necessariamente nesse vídeo, que a proposta desse vídeo é falar um monte de coisa, mas eu falei muito sobre amor e sobre como que nessa área parece que não é uma área com muito afeto, parece, audiovisual, o cinema. Mesmo que a gente chegue nessa coisa de precisa se conectar ou fazer a pessoa se emocionar com aquilo que a gente faz, seja um comercial, um videoclipe, um filme, qualquer coisa, um vídeo. Mas dentro de um set ou dentro de qualquer gravação, as coisas são muito diretas e são muito secas. Parte do processo do filme também foi refletir um pouco disso, de como que a gente não percebe muita coisa que acontece com as pessoas ao nosso lado, que estão trabalhando ao nosso lado. E que eu fiquei pensando muito bem, né? Tipo, eu acho que para as pessoas, vou dizer que, sei lá, eu sou um exemplo de alguma coisa, porque eu acho que eu também não sou, mas as pessoas me veem muitas vezes como um ícone de calma, tranquilidade, de que eu sei fazer as coisas, sei comportar com as pessoas, sou uma pessoa muito social, talvez. Mas eu ainda acho que eu sou muito inseguro sobre muita coisa própria. Até tô falando de relacionamento, assim, de coisas que aconteceram ou não aconteceram, que é meio que um clichê falar disso, né? Mas é verdade que se você não tá bem com você mesmo, não adianta você querer procurar a salvação ou um salva-vidas em outra pessoa, se apoiar tanto emocionalmente ou amorosamente com outra pessoa, porque acho que você precisa estar bem com você mesmo, assim. Eu acho que e esse último semestre eu percebi que talvez eu não esteja tão bem quanto eu pensava que estava, né? E não necessariamente isso é uma coisa que precisa ser tratada em terapia, mas juntando muita coisa que eu falei durante esse vídeo, né? É uma coisa que eu acho que tem que ser praticada mais, né? Você sair mais, você conversar com mais gente, você soltar mais.
Porque muita coisa fica engasgada aqui também, né? Não sei se é possível fazer essa relação, ou se é metáfora. E que eu gostaria de às vezes me expressar melhor para as pessoas, ou dizer mais para as pessoas o quanto elas, de quanto eu me importo com as pessoas, de quanto eu agradeço pelo que as pessoas fazem comigo, sabe? De como que elas são importantes para mim, né? Tentar mensurar isso em palavras ou em afeto ou abraços, assim. Às vezes eu tenho dificuldade disso. Eu gostaria de, talvez, me expressar melhor para essas pessoas, sabe? E não, talvez, né? Não parecer tão grudento, tão amoroso até demais, assim, né? Só que às vezes eu me vejo como uma pessoa muito triste ou muito séria demais. E que eu gostaria, tipo, sei lá, se alguém me perguntasse qual que é a pessoa mais boba que você conhece, mais criança que eu conheço, eu diria que sou eu. Porque igual que eu falei, eu penso tanto em besteira, eu falo e penso em tanta besteira, só que raramente as pessoas veem isso, porque eu tenho muito medo de expressar as coisas e pegar mal. Algumas coisas que eu falo, penso sobre as coisas em geral. E vai ser sempre uma questão de equilíbrio, sabe? Tentar equilibrar as pessoas e tentar se conhecer melhor nesse processo de também se conhecer as pessoas ou conversar com as pessoas. E eu fico com medo, por exemplo, de eu ficar todo esse tempo, né? Não sei, deve ter dar uns, uns 50 minutos, né? Só de gravação desse vídeo. Eu fico com medo de mesmo que eu esteja falando tudo isso pra câmera, de quando eu fico frente a frente com as pessoas, isso eu não tô falando só amorosamente ou de relacionamentos, mas com qualquer pessoa, ou tenha que começar um emprego novo, tenha que me relacionar com outras pessoas, tenha que sair pro mundo, né, querendo, sei lá, fazer mais filmes, experimentar mais coisas, gravar mais coisas, ir atrás das coisas, criar, escrever mais coisas. Sempre vai ter esse bloqueio de novo, de novo, de novo. Eu não gostaria que fosse assim, sabe? E durante esses 2 meses, basicamente, de férias, por aí, eu tendo tanto a gravar mais vídeos, mas talvez trazer mais essa parte um pouco mais interna e pessoal de mim e do que eu tô pensando, sabe? Eu falo dessas coisas pouco com as pessoas e com poucas pessoas que eu realmente confio. Quero falar mais com outras pessoas que eu também confio, sabe? Então é um processo difícil, assim, de você acha que você é maduro, você já acha que esses problemas já tinham acabado, mas uma hora eles acabam sempre voltando e você parece que sempre vai ter que voltar a estacar zero. E eu não gostaria que fosse assim, sabe? Mas eu nunca me via assim, sabe? Principalmente numa faculdade onde tem pessoas ainda de todos os cantos do país, ou que viveram tantas coisas diferentes de mim e conseguir às vezes me conectar com essas pessoas de alguma maneira. Às vezes era inimaginável, assim, vendo o quanto eu era, sei lá, na primeira ou segunda semana de aula. Tudo bem, primeira semana de aula ninguém fala com ninguém, né? Mas de sempre me ver nessa evolução de conseguir me conectar com as pessoas. Eu gostaria de me conectar, refletindo, né? Gostaria de me conectar melhor falando eu com a câmera também, né? Saber falar com a câmera e eu meio que não que eu não olhei muito pra webcam aqui, mas quando eu comprar minha câmera, ou quando usar mais a webcam, saber falar melhor pra câmera, saber gesticular melhor, saber falar melhor, expressar melhor o que eu tô pensando, ou o que eu escrevo também.
É um processo, né? E eu acho que uma conclusão, né? Igual que eu vi muita gente... Eu vejo alguns vídeos, pessoal falando um pouco sobre isso. Uma hora ou outra as coisas acabam e os problemas acabam sempre parecendo menores do que eram. E as soluções para esse problema sempre acabam, depois que acontecem, né? Parecendo muito mais óbvias. Mas eu acho que é natural que as coisas sejam assim, sabe? Só não é natural que eu me apegue tanto a tudo. E que eu acho que eu tenho que deixar... Acho que tem que deixar as coisas fluírem melhor, sabe? Fluírem mais. Mas eu acho importante eu ter falado do que eu sinto, falado do que tem acontecido comigo esses últimos dias, últimas semanas, últimos meses. Ter falado que... Nossa, eu quase, na hora da banca, quando eu tive que falar um negócio, eu quase chorei, assim. E não que é um problema chorar, né? Mas... Que eu não, tipo... Sabe, veio do nada, assim. Eu não achava que eu ia chorar. Ou que eu ia me emocionar naquele momento. E até não quando foi minha apresentação, quando eu vi o filme e vi o discurso de outra pessoa. É engraçado que eu nem por conta do filme em si ou pelo discurso da pessoa, mas que eu fiquei refletindo tanto sobre a minha vida, eu acho que veio uma coisa do nada, assim, de ficar, tipo, de refletindo não necessariamente a cabeça, mas algo parece que sobe aqui em você e você fica, tipo, meio choroso, assim. Parece que os olhos começam a ficar meio vermelhos. Eu acho que eu sou uma pessoa meio bizarra, assim, que às vezes eu me emociono do nada, assim, e aquela emoção vem do nada e você às vezes não consegue controlar. Então, se você gostou do vídeo, e acha que ele vai ser de alguma forma importante para outras pessoas verem, ou pessoas que eu conheço ou não conheço, fique à vontade para compartilhar, não tenho nenhum. Não quero evitar isso. Né? Compartilha quem quiser, curte quem quiser. Tem a aba do comentário do YouTube, então, se quiser falar qualquer coisa, assim, de como foi os seus últimos 2 anos, assim, do que aconteceu com você, de que você superou, né, do que deu certo, do que deu errado, acho legal também de trocar, às vezes, essa ideia que, que eu acho que muita coisa foi por conta da pandemia, né, ficar muito sozinho, que às vezes não poder falar com as pessoas ou ir atrás do que de pessoas que você gosta de ficar junto e a gente esteja voltando aos poucos, né? E tá tudo um caos, tá tudo muito rápido e a gente quer talvez voltar a um ritmo um pouco mais lento, um pouco prestar atenção um pouco melhor nas coisas e eu acho que esse é um dos meus objetivos principais nesse o próximo ano e na vida é imprimir um ritmo de vida e de qualidade de vida que eu aguente e que eu gosto. Espero que você entenda o que eu falei aqui e reflita um pouco, né, sobre também o que aconteceu nesses últimos anos das nossas vidas e que é sempre bom viver mais o presente, viver mais com as pessoas que estão do seu lado, sempre te apoiaram, os momentos felizes e tristes da sua vida. E nunca parar de querer fazer as coisas que você quer. Pensamentos negativos vão vir, problemas vão vir, mas a gente pode contar justamente com as pessoas que a gente ama e que é sempre importante falar o quanto as pessoas significam para você.